Vocês estão ligados que o centro mundial do cristianismo é a Europa, né? Mesmo que Jesus tenha vivido por Israel e arredores, depois que o Império Romano adotou essa religião, o bagulho virou uma loucura com a cristianização do continente inteiro. Desde Portugal até a Rússia, o cristianismo foi meio que disseminado de diferentes maneiras, né? Como Igreja Católica e Ortodoxa, e o Vaticano sempre foi o ponto central desse continente cristão. Mas o que me chamou a atenção por aqui foi sobre como que esse continente tão cristianizado, se é que existe essa palavra, tem virado cada vez mais ateu. Os caras dominaram o mundo inteiro, se envolveram em polêmicas, né, durante os séculos, até a galera começar a seguir a religião deles. E agora eles parecem que estão cada vez mais decidindo que não existe Deus e que não acreditam nessas conversas. É quase como se a sua mulher te forçasse a levar ela no rodízio de sushi mais caro da cidade e quando você senta na mesa ela vira e fala que agora virou vegana. Isso que é foda, tá ligado? Mas enfim, você não precisa de muito tempo andando nas ruas ou falando com o pessoal daqui pra perceber como que a religiosidade em geral parece que quase não existe. Em Portugal, por exemplo, que se diz ser tão cristão no papel, pela minha experiência no tempo que eu morei lá, os Tuga não têm uma ligação tão forte com a religião como a gente no Brasil. E, na real, muitas vezes o que eu percebia era a galera meio que vendo graça ou fazendo piadinha com o costume dos brasileiros, que muitas vezes a gente tem de sempre falar de Deus e de Jesus Cristo e de expressar nossa religiosidade em geral. E lógico também, né? Não são todos os portugueses assim. E lá também tinha as véias que moravam nos vilarejos que carregavam o terço para todo lado. Mas em geral, tanto os jovens quanto também o pessoal mais adulto, principalmente nas grandes cidades, pareciam ser cada vez mais desligados com a religião. E essa mesma tendência eu percebi do outro lado do continente, na Eslováquia. Apesar de ter sido um país que passou um tempo pelo regime da União Soviética, que era completamente contra a igreja, o cristianismo resistiu bem nos hábitos das famílias. Ou resistiu bem pelo menos até os últimos 10 ou 20 anos, né? Onde os costumes ligados ao cristianismo, seja de ir para a igreja, rezar ou expressar qualquer tipo de fé, parece também estar sendo meio que abandonado pelos jovens de lá também. Mas ainda assim me parece existir certa resistência cristã no país e nos hábitos das pessoas. Só que em geral a religiosidade parece que tem se tornado cada vez mais um costume familiar antigo, que vai sendo meio que esquecido com o tempo, tá ligado? Quase como aquele almoço de domingo que tinha na casa da avó ou aquele churrasco que a sua família costumava fazer quando você era pequeno, mas que agora não faz mais. E com toda essa nova moda de largar a religiosidade de lado, aqui a República Tcheca, que fica mesmo no centro da Europa, foi considerada como um dos países mais ateus do mundo. Só que é estranho de pensar que isso seja verdade quando você vê centenas de igrejas, esculturas e pinturas cristãs espalhadas pelas cidades e principalmente aqui na capital do país. E também é sempre bom deixar claro, né, que não dá para saber o quão precisa é essa classificação de país mais ou menos ateu do mundo. Só que se você jogar no Google, você vai ver várias listas com diferentes países entre os mais ateus, só que na maioria delas costuma mostrar os mesmos países, como o Japão, ou Dinamarca ou a República Tcheca. Só que entre todos esses lugares, o que causa uma estranheza maior sobre a República Tcheca especificamente é exatamente toda essa herança religiosa que as cidades aqui têm. Tanto com relação às construções de igreja, como costumes culturais nacionais, que por aqui também são muito ligados ao cristianismo. Inclusive, além do Natal e as outras celebrações mais comuns, como Páscoa e essas coisas, no dia 30 de abril existe uma celebração nacional de queimas bruxas, que foi um movimento muito conhecido durante a época medieval, aqui pela Europa toda, né, algumas regiões da Europa, que era sempre movido por cristãos e até pela igreja. E é meio engraçado de ver esse evento aqui, porque é quase como se fosse um segundo Halloween. Existe toda uma tradição que a criançada se veste como bruxinha e a galera vai desfilar no centro da cidade e meter fogo numas bruxas de pano, que é meio loucura, né? Mas tem um pessoal que diz que essa também é uma forma de celebrar a chegada da primavera,
que normalmente começa a dar mais as caras nessa época do ano, né? Mas voltando ao assunto, a real é que ninguém sabe ao certo por que existe tanto ateu aqui. Teve colega meu que disse que isso é mais ligado com a época do comunismo, que foi que nem eu disse, durante uma época a União Soviética comandou a antiga Tchecoslováquia, e o Estado era completamente contra a igreja, e que isso acabou apagando o cristianismo das famílias tchecas. Só que para mim, pelo menos, se isso fosse verdade, eu acredito que todos os países do leste europeu iam ser tão ateus quanto aqui, né? O que não é bem o caso. Uma outra tcheca me disse sobre o ateísmo ser muito ligado ao fato do povo daqui ser culturalmente muito cético. Mas também não me desce muito bem ser só essa justificativa, tá ligado? O Império Romano e os outros líderes que reinaram pelas terras dessa região foram muito bem-sucedidos no passado em fazer a galera seguir o cristianismo. E não só isso, como antes dos cristãos, o povo dessa região seguia uma própria mitologia eslávica, que também era uma loucura, por sinal. Se vocês tiverem interesse, acho que ia ser legal também fazer um vídeo falando mais sobre esses deuses e os mitos que muitos povos do leste europeu acreditavam. Só que para resumo da ópera, essa aqui é a situação por aqui, tá ligado? Esse é um dos países mais ateus do mundo e ninguém sabe direito o porquê. Eu, pessoalmente, tenho a minha própria teoria sobre como o ateísmo se popularizou aqui por conta da própria igreja. Vocês devem estar ligados sobre como que a Europa viveu séculos e séculos de conflitos por território. E, na real, isso está acontecendo até os dias de hoje, pelo que parece, né? Mas, se você olhar no mapa, a República Tcheca é o país mais ao centro do continente. E muitos poderes diferentes já tiveram controle sobre essa região. Tanto o Império Romano, como o Reinado da Boêmia, a Monarquia dos Habsburgos ou o Império Austro-Húngaro. Esse troca-troca de poderes na base do sangue e da política sempre trouxe muito trauma pro pessoal daqui, né? E entre todos esses vilões, sempre existiu uma coisa em comum, que era a presença da igreja no poder. E com o passar de todos esses séculos, o povo viu que a igreja se comportava muito mais como uma entidade tirana atrás de poder do que um grupo religioso tentando salvar as pessoas e trazer a palavra de Jesus Cristo para os povos. E com o tempo, é lógico, né, ou pelo menos eu acredito, que isso acabou sendo um grande fator para o povo daqui se desligar do cristianismo como um todo. E todas as igrejas e essas construções maravilhosas que você vê aqui, principalmente em Praga, acabaram se tornando apenas cicatrizes da exploração de poder que a igreja forçou sobre os diferentes períodos dos séculos nessa região. Só que, como eu disse no começo do vídeo, essa história toda de ateísmo, apesar de ser maior aqui na República Tcheca, parece que está virando uma grande moda pela Europa inteira. Cada vez mais, os grupos tradicionalmente cristãos têm parecido diminuir ou pelo menos se calar. Desde a época em que eu estava na escola, o que já faz alguns bons anos, infelizmente, existia essa teoria sobre como que quanto mais desenvolvido um país era, menos religioso ele acabava se tornando. As pessoas acabaram tendo um foco muito maior no mundo material e acabam deixando de lado a relação com a espiritualidade. Além das tradições dos povos estarem mudando de uma maneira muito rápida com a tecnologia, para mim me parece que o cristianismo ainda não tem se adaptado o suficiente para definitivamente seguir propagando a palavra do Senhor. Por outro lado, o islamismo, por exemplo, parece estar andando na direção contrária ao cristianismo. Enquanto se vê cada vez menos pessoas falando sobre Jesus, cada vez mais muçulmanos são vistos nas ruas da Europa. Muito disso por conta da grande massa de imigração que teve, principalmente em países como o Reino Unido e a Alemanha. Mas além da imigração, muitos grupos islâmicos têm usado da política e das polêmicas que orbitam esse assunto para se popularizar entre os jovens mais revolucionários e fazer com que eles adotem a religião, o que traz mais poder para dentro dos governos europeus e acaba dando mais prioridade de investimento para culturas islâmicas ao invés das cristãs. E seja isso bom ou ruim, certo ou errado, as diferentes religiões têm se propagado de forma bem distintas, e o que me parece é que mesmo para aquelas que estão se popularizando mais agora, elas não têm ganhado um espaço através das propostas de espiritualidade em si, como deveria ser, né? Mas até aí também, eu acredito que nenhuma religião tenha se popularizado pela sua abordagem espiritual,
mas muito mais pelos seus movimentos políticos e de domínio territorial ao longo dos séculos. E pelo que parece, o cristianismo tem perdido essa guerra pela Europa nos dias de hoje.